RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos novamente no nosso Tempo em Família. Hoje nós vamos falar nos aspectos patrimoniais, alguns deles existentes na união estável, porque isso move montanhas, como eu digo. Quando se trata de patrimônio, quando se trata da área econômica, da área financeira, nós encontramos até rompimentos de casamento por causa disso. Então, o nosso tema hoje é esse. Ontem, uma pessoa conversando comigo disse assim: olha, o meu marido saiu de casa e nós continuamos o casamento, ainda não fizemos o divórcio. Então, não estou preocupada com isso. Lê do engano. Me lembrei de trazer para falar para vocês, porque basta o afastamento de casa de uma das partes para que se rompam as obrigações do casamento. E se essa pessoa que saiu de casa estiver com um outro companheiro, pode-se configurar união estável entre esse casado com a fulana, mas separado de fato dela e vivendo uma união estável com outra pessoa. Até muitas vezes é motivo de litígios grandes quando um casal está pagando o financiamento de um imóvel, se separam de fato e o pagamento seguinte e dali as outras parcelas em diante é feito entre aquele que cumpre o pagamento e a nova companheira. Então, se vai dividir com a companheira anterior ou com a esposa, até aquele momento da separação de fato. A partir dali, quando ele já pagou com outra companheira, quem tem direito àquelas prestações é a nova companheira. Então, dizer que o casal está separado e que com isso não há mais perigo dele ter uma nova união é um engano. O Código Civil vigente, novo, de 2002, que vigeu a partir de 2003, foi bem claro em colocar separado, casado, separado de fato com outra companheira, configura-se união estável nessa nova relação. E essa união estável, para nós falarmos do patrimônio dela, quando essa relação é uma união estável? Quando ela for duradoura, pública, contínua, com o objetivo de formar família. Duradoura. Aí vocês vão me perguntar: Sálua, exige ainda o magistrado 5 anos para poder configurar a união estável? Não, isso já é obsoleto. Não há necessidade de que se configure 5 anos. Eu posso configurar uma união estável, de repente, em 3 anos. E posso não configurá-la em 6 anos. Por quê? Porque a segunda característica é que ela seja contínua. Ou seja, não pode haver espaços, lapsos temporais de convívio. Eu vivo com alguém 1 ano e pouco, me separo, daqui 1 ano e pouco eu faço as pazes, volto, vivo mais 6 meses, depois vou somar todos aqueles períodos para dizer que a minha união estável durou tantos anos. Não. Naquele primeiro ano e meio que ela se rompeu, ela terminou ali. Então, se tu quiseres provar uma união estável, tu vais ter que provar aquele ano e meio. Ou, se teve um período maior, tu vais ter que provar aquele outro período maior. Mas não poderás aditá-los e com cada período formar um grande momento de união estável. Então, ela é, conforme eu disse para vocês, duradoura, que vai ficar a critério do juiz, se aquele tempo é suficiente para mostrar que houve interesse de formar família, interesse de viver como uma família, contínua, sem esses lapsos temporais, e pública. Eu não posso viver uma união estável escondido, intramuros, visitando o companheiro ou a companheira, não o apresentando em sociedade, não saindo em público com ele, não frequentando se eu frequento uma determinada religião, há a presunção de que eu vá levar aquela companhia. Ou seja, há a presunção de que eu vá levar aquela pessoa que é com quem eu vivo unida estavelmente nos locais que eu frequento. Se eu nunca apareço com ela, não existe união estável. Aquelas relações intramuros
não configuram união estável. Então, a relação tem que ser duradoura, pública. Toda a sociedade que eu convivo vai conhecer ou vai ver em diversos segmentos meu parceiro. Duradoura, pública. Quem vai dizer da durabilidade é o juiz, não é? E contínua, como eu coloquei para vocês, sem a necessidade da prova dos 5 anos. Também nós temos que levar em conta que a união estável, ela tem obrigações. Não é porque as pessoas não convolam núpcias, não casam, que não vai ser crivada de compromissos ter uma das partes. Claro que os tem, e tem muitos. Tem que ter o dever de lealdade para com o parceiro, tem que ter o dever de assistência mútua entre aquele casal ou aquela parceria homoafetiva. Então, de qualquer maneira, tem que haver lealdade, respeito, assistência mútua, tem que haver guarda, sustento dos filhos, educação dos filhos, que é uma obrigação daquele casal que vive união estável. Eu até posso romper a minha união estável porque algumas dessas obrigações, dessas responsabilidades não são assumidas pelo meu parceiro, ou vice-versa. Ele não acha que eu não as assumo, as minhas, como deveria fazê-lo. Então, isso tem que levar em consideração também. Eu posso viver uma união estável tendo feito um contrato por escritura pública. Em cartório, por escritura pública, eu faço um contrato onde eu vou escolher o regime de bens que vai pautar a minha união. Então, eu tenho 4 opções, 3 mais usadas, uma meio obsoleta também. Eu posso escolher e posso não escolher. Se eu não escolher um regime de bens, o regime que vige é o da comunhão parcial. Se eu escolher, eu posso escolher o da comunhão parcial, o da separação total, o da comunhão universal ou da participação final dos aquestos. Ou seja, eu posso buscar um regime de bens para aquela minha união. Mas eu também posso sequer fazer contrato. Se eu não fizer contrato, eu vou ter comigo o prazo inicial e o prazo final quando há o rompimento. O ideal é que, pelo menos no prazo final, haja um rompimento, haja uma escritura pública de rompimento ou ajuizamento de um reconhecimento de solução de união estável para mostrar que ali terminou. Porque se eu não tomo uma providência desse gênero, a outra parte pode até fazer uma dívida e dizer que nós continuávamos juntos e que a dívida é dos dois. Então, claro que uma prova, eu vou procurar uma prova para demonstrar, mas é difícil. Então, vocês têm que estar atentos para isso. Qual é o prazo que eu tenho, o mais curto possível depois de terminada aquela união. Dentre esses regimes que eu posso escolher, existe, como eu falei, a comunhão parcial, onde nós vamos dividir todo o patrimônio que foi conquistado durante a união, desde que esse patrimônio não tenha inclusa a parcela de uma herança ou de uma doação. Se eu receber por doação ou por herança, esta parte do patrimônio eu não comunico com o meu companheiro. Eu só comunico com ele aquilo que foi adquirido a título oneroso, ou seja, aquilo que exigiu de mim um pagamento ou exigiu dele um pagamento. Eu posso ter pago tudo e é de nós dois. Ele pode ter pago tudo e também será de nós dois na hora da partilha. Então, a comunhão parcial, vocês têm que gravar isso. Tudo que foi adquirido na constância da união se divide. Herança, doação não se divide. Mas, se eu tiver um patrimônio, uma fazenda, por exemplo, e fizer nesta fazenda melhorias, instale luz elétrica, instale banheiras para o gado, construa uma outra sede da fazenda, na hora que eu for me separar, essas benfeitorias que eu fiz têm que ser divididas com o meu parceiro. Ele pode mandar avaliá-las para que se divida todo esse patrimônio. Não é porque a fazenda era minha e só minha que eu, com as melhorias feitas, vou dar
ter logo, não tens direito a nada. Então, esse regime da comunhão parcial se tem que cuidar muito, porque os frutos do capital que eu tinha, eles se comunicam. Se eu tenho uma casa alugada no regime da comunhão parcial, o aluguel é meu e do meu parceiro. A casa é minha, o capital é meu, mas os frutos que essa casa gerou ou está gerando são divisíveis entre mim e o unido estavelmente comigo. Então, essas coisas tem que prestar muita atenção, porque a gente pensa que não vai dividir e vai dividir. O regime da separação total de bens é aquele em que tem 3 patrimônios, pode haver o meu patrimônio, o patrimônio dele e o patrimônio que nós dois adquirimos juntos. Então, nós podemos adquirir bens em sociedade, desde que nós coloquemos 50% no nome meu, 50% no nome dele. Ou se eu dei menos, 30% no meu nome, 70% no nome dele, no registro de imóveis, por exemplo. Então, eu posso adquirir junto, mas se eu não adquirir junto, são 2 patrimônios distintos. O meu patrimônio e o patrimônio dele. Na hora da separação, não vai haver problema, porque ele sai com o patrimônio que ele comprou ou que ele trouxe para o casamento e que é um patrimônio da separação de bens. E eu fico com a minha parte, com os meus bens, com o patrimônio que eu já tinha, ou que eu recebi em herança, em doação, e não comunico com ele. Então, o regime da comunhão parcial, o regime da separação total, o regime da comunhão universal, que tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. O que eu adquiri com o esforço do meu trabalho, metade é dele, e vice-versa. Se eu receber herança ou doações, metade será dele. O regime da comunhão universal, as dívidas também são respondidas pelo casal. No regime da comunhão parcial, por exemplo, eu posso fazer dívida e provar que aquela dívida foi feita com meu proveito apenas e não proveito da família, não é? Então, isso tem que estar muito atento em todos os regimes. E, por último, a participação final dos aquestos, que é um regime novo, regime que está no novo Código de 2003, mas que não vige, não tem a praticabilidade que teriam os outros 2 regimes. Hoje em dia, a maioria das pessoas convolam núpcias ou formam união estável pelo regime da comunhão parcial de bens. Além disso, eu também achei importante trazer para vocês o seguinte, que, escolhido o regime de bens, eu posso alterá-lo no decorrer da minha união. Nada obsta que eu faça uma outra escritura de união estável, alterando o regime de bens da minha união. Assim como no casamento eu posso fazê-lo. Só que no casamento, para que eu o faça, eu tenho que pedir o suprimento judicial, que o juiz autorize, eu tenho que fundamentar o porquê que eu, casada com um regime de bens, provavelmente com um pacto antinupcial feito, eu agora quero trocar o regime. Isso tem acontecido muito, principalmente naqueles casos assim em que o casal convola núpcias pelo regime da separação total de bens. Então, o marido tem um patrimônio e a mulher tem outro. Só que quando vêm os filhos, o marido tem mais oportunidade de ter um trabalho fora de casa, ele pode se dedicar, porque a maioria das vezes quem vai ficar com as crianças é a mulher. Mesmo que eles tenham a mesma profissão, essa mulher fica mais prejudicada nos cuidados com os filhos. Então ele vai amealhar um patrimônio maior que o dela. Aí, lá pelas tantas, qual é a situação? O marido com um patrimônio maior, porque trabalhou, ganhou com o esforço do trabalho dele, e a mulher com um trabalho de menos dedicação, por causa dos cuidados dos filhos. Então, ela com um patrimônio menor. Aí eles chegam à conclusão, o que eu já vi muitas vezes, que está sendo injusto para com a mulher, e mudam o regime de bens para o regime da comunhão parcial. Então, aí o que vai reger é que tudo que for adquirido, como eu falei, será dos 2. Na participação final dos aquestos, eles adquirem patrimônio, cada um pode adquirir patrimônio em seu nome, pode vender o bem, desde que conste no pacto antinupcial. A lei prevê, lá no 1656, no Código Civil, que eles possam vender cada um
o seu patrimônio sem a anuência, sem a outorga do outro, mas no fim do casamento tem que prestar contas. Então, tu adquiriste um imóvel de tal valor, vendeste, eu não recebi nada. Eu adquiri um outro de menos valor, vendi, tu não recebeste nada. Então, aí se vai fazer uma partilha equânime dos bens adquiridos. Bem, eu tive que fazer uma introdução mais longa para falar em matéria de direito, que depois nós voltamos rapidamente. Mas agora nós vamos começar a discutir a situação da relação afetiva frente ao regime de bens. Quer dizer, eu tenho um regime de bens determinado. Isso pode atrapalhar a minha relação amorosa? A escolha do regime de bens pode atrapalhar o afeto que eu tenho pelo meu cônjuge? Ou eu posso deixar de admirá-lo em algum momento que eu acho que ele está se privilegiando sobre mim? Isso é muito grave. E eu trouxe para discutirmos isso uma pessoa especialista em comportamento, doutora em psicologia do desenvolvimento, professora de pós-graduação da psicologia da PUC, a Adriane Arteche. Doutora Adriane, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer, Sala. É um prazer meu estar aqui, podendo colaborar com uma temática tão importante. Isso mesmo. Nós vamos para o nosso intervalo e depois nós voltamos junto com vocês. Nos aguardem. Obrigada pelo retorno. Nós então vamos conversar com a doutora Adriane agora sobre esse assunto, finanças e economia do casal. Um casal que vai convolar núpcias ou vai se unir na união estável, a senhora acha que eles deveriam falar de antemão sobre essa parte financeira e econômica? Com certeza, doutora Sala. Então, a comunicação efetiva entre o casal em relação a todos os aspectos, incluindo os aspectos financeiros, vai fazer com que essa relação se solidifique muito mais. Então, às vezes a gente evita alguns tópicos que a gente acha que podem ser mais difíceis ou que podem gerar atrito, e isso vai aparecer futuramente, porque a questão financeira, ela é parte de qualquer relacionamento, né? E ela é uma parte fundamental dos relacionamentos afetivos, das uniões estáveis, dos casamentos. Então, quanto antes esse casal puder se comunicar sobre isso, mais a união deles vai ser formada com base nas coisas que eles concordam, com base naquilo que eles consideram que é fundamental para a vida dos dois. E isso pode começar, inclusive, antes de uma união estável, antes de um casamento, enquanto o casal está se conhecendo, poder conversar e aparecer isso no dia a dia, né? Na forma como eles organizam a relação deles, na forma como eles organizam o cotidiano da rotina da casa, da rotina do lazer. Isso, quanto antes for comunicado, vai fazer com que eles previnam, né, problemas futuros, não só numa separação, mas mesmo ainda dentro de um processo de união. Eu penso como o que a senhora falou, só que acho muito difícil. Às vezes, lá no escritório, o que eu sinto? Os pais, a mãe ou o pai, vão lá no escritório tirar informações, porque a filha ou o filho ainda não tocaram nesse assunto. Então, eles querem ter subsídio para poder falar com os filhos. Exato. É que no momento do apaixonamento, a gente tem mais dificuldade de perceber algumas coisas e de vislumbrar que talvez aquela união não seja para sempre, né? Então, no momento do apaixonamento, todos os casais, e é importante que seja assim, eles entendem que não vai ter um momento em que eles vão precisar dividir patrimônio, enfim, né? Mas essa é uma situação que a gente não tem como prever o futuro, né? Como eu digo, às vezes não é só pensando numa separação, mas pensando nos filhos, pensando no futuro daquela família, se acontecer alguma coisa com um dos dois, como que vai ser esse gerenciamento, né? Doutora, antigamente o homem era o provedor. Hoje em dia, as contas, muitas vezes, em muitos casais, são divididas. Isso é normal?
que aconteça? Sim, cada vez mais normal, né? E isso tem os dois lados, né? Onde a gente tem um casal em que a renda é equilibrada entre os dois, isso é mais facilmente administrado, em que cada um contribui com o mesmo percentual para os gastos da casa. O que acontece às vezes é que um dos dois do casal tem uma renda bastante inferior, mas a divisão segue sendo igualitária. Então, um dos dois do casal vai acumulando um patrimônio extra, enquanto o outro acaba com as suas contas, né, sempre no limite, porque está contribuindo com o mesmo percentual. Então, dentro do que é a combinação do casal, o quanto cada um puder dar do seu percentual de renda é sempre uma contribuição mais justa, né, do que essa divisão 50-50, que às vezes não leva em consideração o quanto cada um está ganhando. Mas faz muito sentido. Isso trouxe, principalmente para as mulheres, uma independência emocional bastante importante também, de não ficarem subjugadas, né, à dependência financeira masculina que acontecia alguns anos atrás e que determinava outros aspectos da relação e da própria vida da mulher, né? Cada vez mais as mulheres têm assumido uma divisão que é uma divisão igualitária, né, em termos de trabalho, ainda não é igualitária em termos de comprometimento com as tarefas de casa, como a senhora mencionou ali no nosso primeiro bloco, né, cuidado com os filhos, essa ainda não tem sido, ainda que vários homens já tenham acompanhado mais, mas eu acredito que cada vez mais essa divisão financeira, ela vai ser o tópico comum dos relacionamentos, né? A gente também hoje em dia vive um momento de instabilidade econômica em que cada vez está mais difícil para um cônjuge sozinho dar conta, né? E a maior parte das vezes os casais vão optar por poder fazer mais coisas, cada um contribuindo um pouco com essa renda, com essa contribuição para a família, né? A doutora colocou muito bem essa situação de percentual e vocês têm que ter presente que se de repente o marido contribui com 2.000 e a mulher com 1.000, mas esses 2.000 correspondem a 20% do que ele ganha e esses 1.000 correspondem a 20% do que ela ganha, os dois estão contribuindo com a mesma coisa. É como na pensão alimentícia. Isso aqui eu vejo sempre. As pessoas chegam e perguntam assim: ah, doutora, os gastos são tais, metade para cada um. Não é metade para cada um. É o mesmo percentual que a senhora colocou. Exato. Isso é bastante importante até para que cada um se sinta, né, contribuindo, mas não numa posição de ser explorado de alguma forma, né? E para que cada um possa também resguardar parte do seu rendimento para suas atividades pessoais, para o que são os seus desejos, né? As suas atividades cotidianas que são independentes dessa atividade familiar e de casal. Claro. Doutora, e o regime de bens pode, de repente, unir o casal? Digamos que uma parceria case com o regime da separação total, né? Então, cada um por si, cada um adquire seus bens, cada um vende o que é seu, compra, enfim. Outros há que escolheram a comunhão universal. Então, eles vão ficar juntos nas dívidas, nas aquisições, ou a comunhão parcial, que diz respeito àquele período em que eles estão juntos e que se comunicam. A senhora acha que a escolha do regime, de alguma forma, pode unir também? Eu acho que a escolha do regime, ela pode favorecer com que casais que são bastante unidos se sintam ainda mais próximos, mas eu acredito que o que mais une os casais é eles terem a mesma opinião sobre qual o melhor regime a ser escolhido, né? Então, se a gente vai escolher separação total, mas é o que eu acho que é bom e é o que o meu cônjuge acha que é bom, a gente vai estar muito unido nessa escolha, né? Nós dois nos sentimos contemplados no nosso desejo, na nossa escolha. O que mais desune os casais é quando um dos dois se sente pressionado a modificar o que seria o seu desejo ou a sua vontade, né? Então, se o casal discorda em relação ao regime a ser escolhido, aí eu acho que é um momento da gente parar e refletir, porque se um dos dois for se sentir subjugado, ameaçado ou de alguma forma sentir que a relação está ameaçada, só caso se for nesse regime que eu escolhi, por exemplo,
exemplo, né? Aí é o momento da gente parar e refletir um pouquinho, porque a questão da escolha do regime, como a senhora falou, ela é fundamental dentro de um relacionamento, ela tem um papel super importante e ela pode ser motivo depois de um grande desgaste, né? Então, no momento de uma separação, mas eu não queria esse regime desde o início, foi tu que me mandou fazer assim, né? Eu fui pressionado, eu fui coagido de alguma forma, então eu tive ameaça de rompimento da relação se eu não aceitasse. Então, eu acredito que o que vai unir os casais é eles concordarem em relação ao regime. E a questão dos acordos financeiros, ela é um tópico fundamental nos relacionamentos. Então, é fundamental que eu pense de certa forma parecido com o meu cônjuge, não só em relação ao regime, mas em como a gente administra, gerencia investimentos dos nossos rendimentos, o que é mais importante, né? Isso sim une bastante o casal. Isso que está sendo colocado, está sendo muito bem colocado. Então, vocês não se constranjam de falar sobre o regime de bens, dos empreendimentos que vocês pretendem fazer, das dívidas que surgem. Isso aí, gerando uma união entre o casal, tem um casamento mais longevo. Eu vejo isso diariamente, essas confusões dentro do escritório, de pessoas que não previram como deveriam e, de repente, estão mal. Doutora, na atualidade, o que a senhora acha que gera mais divórcio? As dificuldades financeiras, os desentendimentos financeiros ou a traição, a troca de parceiro? As questões emocionais, elas ainda são predominantes em relação ao motivo do encerramento das relações. Mas a questão financeira, ela sempre assume um papel de destaque pós essa separação, né? Então, o motivo não é essa desavença financeira, mas às vezes a mágoa emocional decorrente de traição ou de outras desavenças, ela acaba sendo deslocada para a questão financeira e às vezes entra meio como um pano de frente, assim, né? Encobrindo um pouco toda a mágoa emocional. Então, ao invés de brigar pela questão mais difícil do nosso relacionamento, porque essa talvez não tenha o que a gente falar muito mais, eu acabo brigando pelos aspectos financeiros e entrando em algumas disputas que às vezes não fazem sentido, né? Que vocês como advogado veem no cotidiano também, e a gente enquanto psicólogo também, que são brigas que não fariam nenhum sentido, porque o quanto o casal está despendendo com o advogado, com processos, é muito mais do que o valor que efetivamente eles estão brigando, né? Mas tem toda uma mágoa emocional por outras situações, por traições, que acaba sendo deslocada para essa questão financeira, né? Mas certamente acho que ainda os aspectos emocionais, eles dominam e eles ativam mais no momento da separação. Desculpem, mas a gripe me pegou. Eu não tinha previsto lhe perguntar isso, assim, não tinha pensado. Mas a senhora colocou tão bem essas desculpas originadas na traição, às vezes carregam de culpas a outra parte, não é, Sim. doutora? Então, isso é bastante comum, né? A parte que traiu, né, tanto o homem quanto a mulher, se sentem extremamente culpados por terem provocado um desgaste emocional tanto no outro quanto na relação e acabam abrindo mão em vários aspectos do que seria o seu direito, né, em relação às questões financeiras. Então, ou acabam assumindo 100% como uma forma de compensação pelo dano emocional causado, né? O que eu entendo que se é de acordo e se é de bem, né? Todos os acordos que forem feitos estão ok, mas não como uma estratégia de retaliação de um dos cônjuges contra o outro, né? Então, já que tu me fez esse mal emocional, então eu vou te tirar todo o dinheiro, né? Claro. Que é o que a gente às vezes vê no dia a dia e a gente sabe que não tem compensação financeira para algumas questões emocionais, então tanto quem sofreu algum dano emocional quanto quem provocou vai carregar isso como uma marca, né, no seu futuro e não tem compensação financeira que vá dar conta dessa marca, dessa ferida mais emocional, né? Doutora, sabe que há algum tempo eu li em livros de direito com práticas forenses que apenas 2% dos casais que se separam retornam ao convívio. A senhora tem alguma experiência quanto a isso? Se é um número muito pequeno ou muitos retornam? Como é que a senhora vê esse retorno?
o retorno ele é sempre bastante difícil, né? Aquela analogia que a gente diz do vaso que quebrou e que fica com uma cicatriz. Então depende bastante do motivo pelo qual o relacionamento se encerrou. Em geral, quando é um motivo que não envolve terceiros, que não envolve uma traição, que não envolve às vezes disputas com a família de origem de um dos dois, e aqueles cônjuges têm vontade, iniciativa e procuram apoio e ajuda para poder fazer mudanças individuais que vão se refletir em mudanças de casais, a gente pode conseguir, né? Porque nem todo mundo está sempre preparado todo o tempo para lidar com as diversas demandas que um relacionamento exige. Mas em algumas situações em que o dano foi muito fundo, então, eu tinha algo que era muito profundamente a minha crença e aquilo foi afetado de uma forma muito intensa, que às vezes incluía situações que a gente vê, né? Violência doméstica, agressões, né? Onde tu cruza a fronteira e aquela cicatriz, ela não desaparece. Um retorno, ele é associado a um prejuízo emocional, porque a cada nova desavença me reativa toda aquela minha situação passada. Então, essa é uma das situações. E talvez seja o que a gente às vezes observa, que provavelmente vocês observam na prática jurídica, que os segundos relacionamentos acabam sendo mais tranquilos em relação às escolhas financeiras, por exemplo, a escolha de regime de bens, porque eu já vivenciei tudo aquilo num primeiro, então eu vou mais maduro, mais organizado, mais confiante, mais certo do que eu tenho como meta, né, para um novo relacionamento. Nós vamos fazer um intervalo pela minha tosse, pelo horário, já voltamos. O que eu vou fazer? Voltamos, sem gripe por enquanto, vamos ver quanto tempo. Doutora, nas situações de divórcio envolvendo disputa patrimonial, existe um prejuízo adicional para os filhos quando se vai brigar por dinheiro? Sim, esse prejuízo nos filhos a gente vê cotidianamente, né? Então, ele chega a ser um prejuízo tão importante quanto os prejuízos que a gente vê na disputa de guarda, porque dá para a criança uma sensação de que ela está sendo motivo do desgaste financeiro dos pais, porque várias vezes essa disputa envolve principalmente os gastos relativos à criança. Então, tu tem que pagar tal coisa, porque o fulaninho tem escola, porque o fulaninho tem natação, porque o fulaninho tem que fazer terapia. E aí isso leva a sensação para aquela criança de que ela é motivo da falência financeira de um dos cônjuges ou de ambos os cônjuges, levando muitas vezes a sensação de que ela é a causa da briga e o motivo das disputas de briga entre o casal, né? Sempre lembrando, como a gente falou no outro bloco, que várias dessas disputas financeiras, elas na verdade são um deslocamento da disputa afetiva que está lá embaixo, latente, que o casal não consegue ou já esgotou o limite da conversa, né? E aí é mais fácil brigar pelo valor da escola, pelo valor da natação, do que efetivamente pelas questões emocionais dessas cicatrizes que foram deixadas no rompimento, né? E as crianças, elas tendem a fazer um pacto e uma aliança, às vezes, com aquele cônjuge que é, na situação, julgado ou percebido como mais frágil, né? E aí entram as questões que, às vezes, não é a intenção visível do casal de fazer alienação parental, mas a repercussão acaba sendo similar, por causa que um dos cônjuges acaba ficando na posição de vítima, né? De que eu não tenho nada, então agora como é que eu vou fazer, né? Agora a gente talvez não tenha onde comer, não tenha onde morar, etc., né? Para cooptar o outro, né? E às vezes usando também os artifícios relacionados à criança como mediadora ou como intermediária dessas situações. Muito triste. Muito. E existe aquela outra situação em que, de repente, um é bem mais abonado que o outro. Sim. E dando presentes, sim, buscando e oferecendo coisas que o outro não poderia. Sim. Ele conquista, não é? Sim. Mas hoje em dia as crianças, elas já têm também, né, uma noção um pouquinho maior do valor das coisas. Eu tenho observado menos a questão dos presentes. Há um tempo atrás eu observava um pouco mais. Acho que também pelo acesso que a gente tem tido hoje, né, com coisas de diferentes valores. Mas ainda tem, claro, a questão da possibilidade de oportunizar coisas que o outro cônjuge não pode oportunizar. Então, viagens de final de ano, por exemplo,
exemplo, férias, passeios, lazer, mas isso é importante de estar bem delimitado nos casos em que se tem uma pensão, que esse valor de pensão possa oportunizar também que a criança tenha o lazer estabelecido, né, com os dois genitores, porque é um investimento para ela, para a educação, algo que é importante para ela. Com certeza. Doutora, e qual é o impacto da interferência da família de origem na decisão sobre o regime de bens? Porque, de repente, aqueles que vão casar, nem um deles ou os dois não entendem bem disso. Isso. E a família, muitas vezes até preocupada com o patrimônio da família, quer influenciar por um determinado tipo de regime de bens, não é? Então, Sala, essa é uma das questões que eu acho fundamentais nas uniões estáveis e nos casamentos, porque a família de origem, ela tem um papel fundamental, especialmente se já existia um patrimônio, né? É compreensível que a família de origem tente, de alguma forma, assegurar que aquele patrimônio vai ser mantido. Mas a interferência dos pais diretamente no relacionamento, ela é um dos motivos de separação. Então, aquelas argumentações na separação, porque foi a tua mãe, foi o teu pai que quis assim, eu nunca quis assim, desde sempre eles queriam me separar de ti, né? Então, é importante que a família de origem vá conversar com o seu filho ou com a sua filha sobre essa situação, mas que seja mínima a interferência diretamente no outro cônjuge, né? Da sogra ou do sogro ir falar direto com a nora ou com o genro, porque isso sim tem um impacto maior. Então, a família de origem, ela é para ser um fator de proteção para esse casal e não um fator de desavença. Então, toda a comunicação que for feita, que seja feita com o seu filho ou com a sua filha sobre a importância de determinado regime, né? E aí também vai ser o momento daquele filho ou daquela filha poder fazer uma negociação sobre como dar conta da demanda da família de origem, que na maior parte das vezes é bastante genuína, e ao mesmo tempo não comprometer a sua relação com uma interferência direta em uma decisão que é para ser do casal, né? Desculpe. Eu já tive famílias em que vão consultar sobre qual é o melhor regime de bens. Dito isso, a filha não quer aquele regime que os pais estão impondo. E já aconteceu de pais dizerem, então não casa. Isso. Então, essa é uma questão importante. Quando o patrimônio ele é familiar, a gente tem que resguardar também esse patrimônio que é familiar, que não é só do indivíduo, né? Então, alguns acordos parciais em que se fazem separações anteriores, pré-casamento, do que seria, né? Doações em vida, enfim, separações de patrimônio. Então, bom, ok, tu não quer esse regime, então o teu percentual é esse, tu pega esse e faz o que tu quiser, que eu considero algo que seja bastante razoável, né? Que é essa divisão em vida de algum patrimônio que seja familiar, para assegurar que aquele indivíduo vai poder escolher o seu regime de bens, mas ao mesmo tempo não prejudicar o que seria o patrimônio familiar. Com certeza. Doutora, nos casos de recasamento, a discussão sobre o regime de bens é ainda mais importante, mas nós vamos para o intervalo e na volta abordaremos esse tema. Mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Che, tô me preparando
preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Coisa bem linda, a Catedral de Canela, vista aqui nesse passeio panorâmico da Tritaxi Aéreo, aqui em Canela, olha só. Que coisa linda, che. Retornando, eu vou fazer então novamente a pergunta para a doutora Adriane. Doutora, nos casos de recasamento, a discussão sobre regime de bens ainda é importante? É muito importante e é ainda mais importante do que numa primeira união, especialmente se um ou ambos têm filhos de um primeiro relacionamento, né? Então, uma das situações bastante importantes é a gente resguardar que esse filho do primeiro casamento se sinta contemplado e não se sinta prejudicado frente à reunião de um dos seus pais. E se vão ter filhos de uma segunda união, que esses irmãos não tenham a sua relação comprometida em função dessas disputas entre o filho do primeiro casamento e a madrasta ou padrasto, né, por questões patrimoniais. Então, o recasamento, ele, assim como em outros aspectos, ele é uma oportunidade das pessoas poderem fazer de uma outra forma, ou poderem de alguma forma fazer daquela forma que acham que agora vai dar certo. E isso inclui a questão patrimonial, né? A gente vê mais facilidade dos casais de segunda união em discutirem e trabalharem as questões patrimoniais em função do desgaste existente numa primeira separação. Mas é fundamental que se pense também nos filhos que estavam, né, oriundos dessa primeira união e da segunda união, e que se deixe bastante acordado para que não se tenha um rompimento ali dessa família original lá do filho do primeiro casamento com a sua madrasta ou seu padrasto, achando que existe uma questão de patrimônio, né, que vai ser motivo ali daquela segunda união. E esse impacto emocional da disputa do casal pelo patrimônio, qual é? Até que ponto chega? Chega a pontos bem graves, né, Salo? Então, a gente chega a situações de depressão, a situações de ansiedade em função dessas disputas que, às vezes, são extremamente longas, né? Quando a gente tem as questões de guarda, às vezes isso é mais rápido, porque envolve uma criança ali, né? E as tomadas de decisão, elas vão andando com mais rapidez. Quando tem as questões que são patrimoniais, às vezes se alonga, né? Que nem tu falasse ali, um dos cônjuges tem direito a pedir avaliação, outro dos cônjuges entra com uma repedido, e isso pode se estender por alguns anos, trazendo um constante e contínuo estresse para aquele casal que também não consegue encerrar aquele relacionamento, porque fica sempre uma ponta aberta, né? E aí fica aquele retorno daquela temática que não encerra, e o relacionamento efetivamente ele vai estar fechado quando todas essas questões também estiverem resolvidas, e o casal ainda fica se mantendo ali, às vezes mantendo aquela raiva, mantendo aquele estresse, e não consegue fazer um encerramento. Então tem um impacto emocional bastante grande. Em várias situações ele vai terminar com um dos cônjuges abrindo mão completamente, né? Só e simplesmente para encerrar a questão da disputa, e não efetivamente porque se chegou num acordo. O que é triste, não é? O que fazer quando houver divergência sobre o regime de bens que cada um gostaria que vigesse no casamento? Bom, eu sugeriria que ninguém casasse achando que o regime de bens que está sendo escolhido não é o do seu desejo, né? Porque entrar em um relacionamento com algo tão importante
já achando que não é aquilo que a gente quer, é aquela sensação de que cada briga ou cada estresse que acontecer, bom, será que era por isso, né? Ou isso vai ser um dos tópicos de estresse futuramente. Então, o ideal é que a gente possa entrar em um relacionamento plenamente satisfeito com aquela condição de algo tão fundamental quanto o regime de bens. Então, é importante que esse casal, se quer buscar uma mediação, uma ajuda, né, se converse bastante, extensivamente, não seja um assunto para ser decidido no dia antes de assinar os papéis ali, né, e se possa realmente conversar para entender os motivos de cada um, né, e poder colocar o que é o melhor para os dois. É verdade. A disputa patrimonial tem o mesmo impacto que as disputas de guarda para a saúde emocional do casal? Sim, então as disputas patrimoniais, elas têm o mesmo impacto, por incrível que possa parecer, né, nos desgastes emocionais que as disputas de guarda. Então a gente vê as pessoas realmente adoecendo, né, em termos de saúde mental, em função de apartamento, de pensão, de divisão de bens, né? E muitas vezes, como a gente falou, não são bens de valor muito elevado, mas o valor afetivo para aquele indivíduo é muito alto, né? É a casa que eu montei, é o carro que eu andava para ir no trabalho. Então, o valor afetivo, ele é até maior ao valor patrimonial, efetivamente, mas ele vem carregado de tanta emoção, de tanto sentimento, que a disputa por aquilo se torna uma disputa como se fosse por um bem de extremo alto valor. É impressionante as rixas que a gente presencia. Eu ainda queria lembrar para vocês o seguinte, que as pessoas de 70 anos, elas não podem escolher o regime de bens. O regime de bens vai ser o regime da separação total. Embora tenha uma súmula, a súmula 377, que incida nessas situações de união estável de pessoas de 70 anos e oportunize que eles venham a dividir o patrimônio adquirido. Mas aos 70 anos só se pode casar pelo regime da separação total, ou o próprio contrato de união estável vai ser através da separação total de bens. Outra situação de importância é aquela, quando a gente vem para uma união estável, muitas vezes já vem de um outro casamento, de uma anterior união, e traz um patrimônio consigo. E vende uma parte desse patrimônio, vende um imóvel, para adquirir um outro nessa nova união, com a ajuda do novo ou da nova companheira ou não. Só que este valor que foi agregado e que vinha de um bem anterior, se chama subrogação, essa negociação. Eu subrogo esse bem que eu tinha na aquisição de outro. Na hora que eu for dividir com o meu companheiro, se desconta aquele bem anterior que era de um só e o que sobrar vai ser dividido pelos dois. Outra situação patrimonial muito importante que eu quereria trazer é o seguinte: quando vocês vão comprar um imóvel de uma pessoa que não é casada, que se diz solteira, vocês têm que fazer constar na escritura do imóvel, no registro do imóvel também, se essa pessoa vive em união estável ou não. Porque ela pode viver em união estável, não declarar para vocês na hora que vende um apartamento e depois o companheiro ou companheira com quem ela vivia vem reivindicar a parte dele. Então, ao comprar um imóvel hoje em dia, se tem que colocar se a pessoa vive ou não em união estável. Se ela é casada, tá lá, é casada. Se ela é divorciada, mas tem que negar que vive em união estável, porque aí a responsabilidade é só dela. Ou tem que ser sincera dizendo que vive com alguém, o que tiraria a responsabilidade de vocês. Bem, o nosso programa por hoje se encerra. Eu quero agradecer a doutora Adriane pela brilhante participação, que esclareceu tanto. Eu sempre acho essa parte financeira muito importante nas uniões, sejam de casamento, seja de união estável. Convidar vocês para que vejam a nossa reprise domingo, às 17h30, aqui no 524, e terminar o programa pedindo desculpas pela minha gripe que me fez tossir tantas vezes.
Eu prometo que vou fazer de tudo para a semana que vem não tossir uma vez mais. Obrigada pela companhia e até semana que vem, quando nós voltamos com o nosso Tempo em Família. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.